Então, eu quero voltar para esse slide aqui. Vocês aprenderam o que é o tampo da mesa, vocês aprenderam o que são os efeitos específicos, e agora eu tenho uma queixa. O marido trouxe para a terapia, sempre dizendo isso, né? Eu sempre brigo com a minha esposa. Olha como é importante eu investigar. Lembra que lá no autoconhecimento nós falamos sobre os hábitos? Lembram disso? E aí eu comecei, vamos trabalhar isso, vamos entender como é que é essa briga. Me conta a sua rotina. Ah, eu saio de manhã. Tá, eu quero detalhes. Você se levanta, você escova os dentes, toma banho, toma café. Como que é a tua rotina? E nós estamos trabalhando a rotina dele, certo? Olha só. Quando ele foi relatando o problema, o que aconteceu? Ele saía muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde para casa. E ele passava mais de 7 horas sem comer. Olha a investigação de um hábito. E aí, a gente conversando, ele falou assim, eu almoço meio-dia e chego em casa aproximadamente 8h30 da noite. Tá, e nesse processo, o que você come? Ah, eu não como nada. Tá bom. E quando você entra em casa, como é que você entra? Quando eu chego em casa, eu estou sempre irritado, qualquer coisa, a minha mulher já vem falar dos meus filhos, dos problemas que aconteceram, a gente já sai brigando, e a gente foi conversando. Aí eu falei, peraí, vamos entender o que está acontecendo? Será que você não fica irritado porque você está com fome? Gente, eu sou terapeuta. Vamos experimentar, você antes de ir para casa, você fazer um lanchinho, 6 horas da tarde? Lenita, eu amo coxinha. Então, vamos fazer o seguinte, por uma semana, 6 horas da tarde, você vai ali na lanchonete, o rapaz era de São Paulo, né, na panificadora, eles não chamam de panificadora em São Paulo, como é que chama? Bom, é panificadora, tá? Ia lá tomar aquele café pingado, que é uma delícia fazer isso em São Paulo, né? E ele fazia um lanchinho. Aí que ele começou a mudar o comportamento, porque ele chegava em casa, ele não estava mais irritado. Ele chegava em casa e a mulher, né, falava dos filhos e aí ele esperava o jantar até sair, né, a esposa. Então, assim, não, ele ia jantar até 9h30 da noite. Um comportamento, gente, uma situação, e ele parou de brigar porque ele chegava tão irritado e tão cansado, com tanta fome, que ele nem sabia que aquele mau humor dele, que aquela irritação dele, que ele achava que ele estava brigando sempre com a mulher porque a mulher estava implicando, era fome. Passou isso pela cabeça de vocês? Como é que a gente descobre? Pelo tampo da mesa. Entendendo isso daqui, basta você entender alguns momentos da vida desse cliente em que ele não se sentiu bom o suficiente e a cada um deles ter sua própria perna da mesa. Lembra que eu falei que eu ia voltar aqui para o laranja? Olha só, você entender a rotina, você é o terapeuta, você tem que investigar. Se você não tem esse olhar de ir lá, olhar os hábitos do seu paciente, perceber como é que acontece a vida dele de dia, de tarde, e ter o cuidado de olhar, como é que você ia perceber que poderia ser isso? Eu não sabia que era. Eu sugeri. E ele falou, nossa, sabe que pode ser mesmo? Porque eu chego em casa com tanta fome que eu chego irritado. Quem de nós não fica irritado às vezes quando está com fome, gente? Fome, sede. Entenderam isso daqui, o tampo da mesa? Entenderam? Ficou mais claro agora a briga do marido? Não vai achar sempre que a mulher está brigando que o marido está brigando com a mulher que é fome, né? E foi nesse caso aqui. Então, vamos lá. Pode falar. Eu achei muito interessante isso. Como que o físico está ligado com o emocional está ligado com o físico, e geralmente a gente procura a questão emocional, né? Eu achei muito interessante isso. Eu não havia pensado nesse aspecto. Então, veja só, né? O homem, a gente falou isso lá no comecinho, lá na nossa primeira estação, que nós somos biológicos, psicológicos e transcendentes. Então, como que nós, terapeutas, perfeita a sua colocação, Dorival, a gente não vai olhar para os aspectos biológicos. Olha que importante isso. Vai ter situações em que nós vamos olhar para os aspectos transcendentes.
né? Trazer a fé, trazer os valores para a sessão, para promover aquela transformação no nosso paciente. Então, esse olhar, você tem que olhar para os 3 aspectos. E aí vai da tua experiência, vai de você olhar para essas situações, tá?